Bom, alunos do curso AVA1, curso de atendente de farmácia, seja bem-vindo a mais uma aula. Nós estamos na semana 2, aula 1, e essa aula começa as apostilas. Fique atento às mensagens dos professores mediadores e vou iniciar com vocês a programação de estudo. Os assinantes, vocês provavelmente vão ter 2 dias para estudar esse conteúdo junto com o mediador. Um, que é o Tira Dúvidas, e não necessariamente precisa ter uma mediação, é apenas tirar dúvidas. E o outro, que é uma aula presencial online, e os cursos, assim, forem fechados, ou em parceria, e aí é semipresencial, no local da parceria. Igreja, associação de moradores, e assim por diante. Sempre tendo um encontro com a mediação, com um profissional contratado por essa finalidade. Ok? Contratado para essa finalidade, nesse curso específico, alguém com formação na área de atendimento e farmácia. O importante é a gente destacar que você está sendo formado para um curso onde você vai para a linha de frente do atendimento. Ou seja, eu não vou te dar conteúdo de farmacêutico, eu não vou te dar conteúdo da área de medicina, não. Até porque você não vai trabalhar com isso. Você vai trabalhar atendendo ao cliente, basicamente entendendo os medicamentos e, porque a farmácia não é só medicamento, todos os outros produtos da prateleira. Ou seja, do outro lado do balcão também você vai trabalhar. A princípio, se você for entrar no primeiro emprego de atendente de farmácia, você não vai trabalhar especificamente vendendo remédio, atendendo a receita do outro lado do balcão. Muito pelo contrário. Você vai trabalhar dentro daquele cliente da primeira chegada, dos remédios que ficam nas prateleiras. E outros produtos de perfumaria, de higiene e limpeza e até de alimentação. Ok? Como leite em pó, etc. Então, fica atento, porque tem muito curso por aí que te enche de conteúdo, mas quando chegar na hora você não vai atuar com essa informação. Lembrando que aqui nós estamos formando informação e conhecimento, porque você vai pegar essa informação e vai colocar na prática. E a gente não tem excesso de conteúdo. Bom, dando início, o que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos dar o nosso conteúdo de atendente de farmácia, que é a importância de um bom atendimento. Conhecendo o mercado de trabalho e o perfil funcional do atendente de farmácia. Então, isso é uma aula extremamente importante para que você possa se conscientizar do que você vai se encontrar quando você for começar a trabalhar na área. Você é um atendente de farmácia. Você não é um farmacêutico, você não é um gerente, você não é um atendente que lê abuso. Ok? Então, fique bem claro nisso, para que você possa, então, não só ter acesso a um conteúdo que vai te garantir a empregabilidade, como te colocar exatamente na área específica que você vai trabalhar dentro da farmácia. Ok? Então tá. Dito isso, o que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar, basicamente, nesse primeiro momento, a apostila. Eu vou colocar um vídeo falando sobre um atendimento humanizado, porque o atendimento de farmácia não é igual à padaria, não é igual ao comércio varejista, né? Não é igual à indústria. Você tem um atendimento personalizado, diferenciado. E poucos fazem na farmácia. Então, por isso que a gente vai se atentar a esse fato. Vou te passar um texto sobre atendimento de excelência na área de drogaria e farmácia, e depois eu vou ler a apostila, onde tem os dados importantes, que são dados passados, repassados, junto ao mercado de drogaria, ou seja, preparando você para um atendimento de excelência com perfil de farmácia. Ok? Estamos juntos? Então vamos começar. Para a apresentação,
Então, eu já vou te passar o vídeo para que você fique atento. Pegue papel e caneta, por favor. Porque, independente de você ter a mediação, é importante que o seu estudo comece. Curso à distância, vamos lá inaugurar, e provavelmente os professores devem ter falado com vocês, reforçando, você tem responsabilidade e autonomia para o estudo. Autonomia no seguinte sentido de que você tem autonomia para decidir os horários, embora no dia da mediação com o professor, não tira dúvida que vai ser dentro do horário do profissional. Tirando isso, os outros dias é de estudo. Quanto mais você se dedicar ao estudo, mais conhecimento você vai ter. Então, pegue papel e caneta, porque esse momento desse vídeo gravado, você vai poder ler várias vezes essa informação. Informações extremamente importantes para o seu conhecimento. Ok? Então, bora para o vídeo. Vou fazer aqui a apresentação do vídeo para os assinantes. Para os não assinantes, aqueles que estão fazendo curso gratuito, vocês vão anotar o nome do vídeo para que depois possam pesquisar, ok? Lá no acesso, você tem o nome. O Picola, joga no Google, pesquisa, veja o vídeo, reveja várias vezes, porque é importante para você essa informação vai se transformar em conhecimento, de acordo com pelo que você se esforçou para prestar atenção. A apresentação. Maravilha. Então, assinante, vou apertar o play. Atendimento humanizado. Agora tem se falado muito desse negócio aí, atendimento humanizado, né? Como se no passado a gente não falasse disso, né? Na verdade, no passado o atendimento era muito mais humanizado do que no presente. Sabe aquela coisa do freguês, né? Na época do freguês, chega aí, freguesia, né? Pode ver, havia uma simpatia no ar, né? Quando o assunto era atendimento. E de um tempo para cá, virou meio que uma teoria, criou-se um nome, atendimento humanizado. No passado não se falava isso, chamava o cara de freguês, mas se era muito mais humano do que se é hoje. E eu digo o seguinte, assim, qualquer tipo de segmento hoje, o atendimento humanizado, ele pode até ser uma opção, não deveria, tá? Mas ele pode até ser uma opção. Agora, na farmácia, não. Na farmácia, ele é uma obrigação. Por quê? Porque farmácia, as pessoas não vão numa farmácia, infelizmente, né? As pessoas não vão numa farmácia para comprar higiene pessoal, perfumaria e cosmética. Embora deveriam, tá? Porque, como eu já falei em outros vídeos, farmácia vende esses produtos mais baratos, tem mais opções, o atendimento é diferenciado, mas enfim, isso aqui é papo que eu falei em outro vídeo. O que eu quero dizer é que as pessoas vão na farmácia porque elas estão debilitadas, né? Elas estão doentes, ou elas estão indo comprar remédio para quem está doente. Então, elas não estão legal, né? Então, o atendimento humanizado, ou seja, ser mais humano, passa de longe de ser uma opção e passa a ser uma obrigação de fato. Então, se você trabalha numa farmácia, ou se você costuma ir numa farmácia, eu gostaria que você elevasse o teu nível de expectativa quando você entrasse numa farmácia, até para você escolher a farmácia que você vai entrar, né? Você, como consumidor, merece, né, um atendimento mais humanizado, mais focado na pessoa, e você, como profissional que atua na farmácia, você tem a obrigação de ser essa pessoa, né, de ser alguém diferente, de fazer a diferença de fato na vida do cliente que escolheu, entre tantas farmácias, entrar na sua farmácia. Então, o mínimo que você tem que fazer não é oferecer somente os melhores produtos, melhor serviço, melhor ambiente, melhor iluminação, melhor sistema, melhor gestão, tributário, minha farmácia é popular. Cara, para com essas cachaças, entendeu? Assim, e começa a focar no atendimento, começa a surpreender as pessoas, não com preço, mas surpreenda as pessoas com valor. Isso sim é humano. Se existe uma coisa que tem valor hoje no mercado, entre quem compra e quem vende, chama-se ser humano, né? Então, um atendimento humanizado é o mínimo que a gente pode fazer. Seja humano comigo, se inscreve no canal, clica no sininho. Então, gente, muito importante que vocês observem, e aí uma característica do nosso curso, é que nós não estamos preparando pequenos robôs para trabalhar com um uniforme branco e o cliente chegar lá com uma necessidade específica e você ser clínico, malia, né? Ou ser robotizado, estilo McDonald's. Não é por aí. Acho que é muito importante algumas dicas. O vídeo já deu. Mas quero colocar aqui as linhas enquanto professor que já dá essa aula há pelo menos 4 anos. E percebo que alguns professores da área de atendimento de farmácia simplesmente não se ligam nesse detalhe. Primeiro detalhe, qual é o perfil do cliente de farmácia? Basicamente, é um cliente que está buscando um remédio
para a solução da sua doença física. Às vezes até da alma. Então ele chega lá com uma expectativa muito grande de comprar remédios que vão dar o bem-estar para ele. E aí, cabe ao atendente perceber, na linguagem corporal, que esse atendimento precisa ser humanizado, olhar nos olhos, sorrindo, dando preferência, principalmente para o tipo de cliente que é a maioria da farmácia, que é o idoso. E o idoso, não só você tem que ter esse atendimento humanizado, como você precisa ajudá-lo, no sentido de que determinado produto que está na receita, ele tem outras opções. E aí, lá no balcão, nós sabemos que existe farmácia que oferece determinado produto por comissão. Bem, mas você que está no primeiro atendimento, que é humanizado, você pode dizer para assim, ó, tem essa e essa opção. Isso vai ser importante, porque quando ele chegar lá no balcão, ele vai ter a opção top da farmácia que paga a comissão para os atendentes que trabalham no balcão por lá de lá, que atendem as receitas, mas também vai dar tranquilidade para o cliente na escolha. E temos que lembrar que existe uma palavra chamada fidelização. E esse idoso, quando ele entrar, esse cliente que está em dúvida quando ele entrar, ele vai sempre te procurar. E aí você vai ter uma carteira de clientes. Mas não é uma carteira de cliente como é no varejo, em que você põe comissão no bolso. Não. Uma carteira de cliente que vai sempre olhar para você como aquela pessoa que é a tábua de salvação para ela. Sabe quantas farmácias provavelmente existem no seu bairro? Se você for trabalhar numa farmácia próxima do seu bairro, que, aliás, é uma vantagem competitiva você procurar a vaga de emprego para trabalhar numa farmácia próxima da sua residência, é porque existe um outro atendimento humanizado que é tratar as pessoas pelo nome. E aí, esse atendimento de farmácia de bairro tem essa característica de você conhecer a Dona Maria, seu José, seu Marcos, seu Paulo. Ok? Então, é muito importante você, enquanto atendente, que procura crescer nesse ramo, e também tenha, nesse sentido, esse senso de humanização e fidelização, a título de fazer uma aproximação com o cliente, conhecendo pelo nome. Eu sou muito ruim de lembrar de nome, mas pelo menos, ou pelo menos pela fisionomia. Porque ele vai olhar para você já sorrindo, sabendo que, opa, eu estou salvo da minha dúvida. Né? Isso sem falar que esse cliente depois ele pode fazer pedido à distância e ele pode pedir, chamar você para tirar dúvida. E os atendimentos online de farmácia, em bairro, é pelo menos 50%. E amanhã ou depois, você pode ficar responsável por esse atendimento. O atendimento por telefone. Okay? Dado uma pausa agora nessa parte do vídeo, eu acredito que foi muito importante. Então, assinante, veja de novo esse vídeo. Veja outros vídeos produzidos pelo link desse profissional da área de farmácia, é muito importante. Conhecimento é poder. Vamos para a próxima informação, que é a parte da atendimento de excelência, que é o texto que nós vamos colocar agora. Ok? Então, vamos lá, apresentação. O pessoal assinante, então, vai observar que existe, apareceu na tela, um texto, um artigo sobre atendimento de excelência em farmácia do organismo. Extremamente importante que você observe isso, ok? Porque pode ser trabalho valendo ponto pelo mediador. Então, observe, porque você vai ter duas atividades que vai valer ponto. O questionário avaliativo em cima do material didático, que eu vou falar já já,
e a atividade de mediação presencial, os temas são escolhidos pelo professor mediador. E provavelmente ele vai pegar o tema do vídeo e do texto. Então, estude o vídeo, o texto, além da apostila do curso. Ok? Mas vamos pegar algumas partes do texto que vai ser amplamente discutida na mediação presencial ou na aula presencial do professor com vocês. Mas a gente vai destacar algumas coisas importantes do texto. Tá bom? Então vamos lá. E para o pessoal que não é assinante, lá no acesso ao link que você tem de informação, lá tem o texto do artigo Atendimento de Excelência Farmácia, copia e cola. O nome e pesquisa que você vai receber essa informação. Tá bom? Muito bem. Vamos ao texto. O que se entende por atendimento? O atendimento vem da palavra atender, que significa ouvir atentamente. E ouvir atentamente é prestar atenção, tá? Às vezes você está ouvindo e não está prestando atenção em absolutamente nada que está sendo falado. Acolher, servir, né? Então o acolhimento significa dar plena atenção e resolver o problema que a pessoa está ali prontamente pedindo ajuda, e servir, ou seja, imediatamente dar a resposta ao pedido do cliente. E receber esse pedido com o máximo de atenção. Isso é muito importante porque você tem dias que a farmácia está muito cheia. E às vezes você tem 2 ou 3 pessoas pedindo informação ao mesmo tempo. Você provavelmente vai ficar em dúvida de quem vai atender primeiro. Então você vai dar atenção visual para todo. E vai pedir, e vai responder para cada um dentro do bom senso. O importante é você não ignorar visualmente as pessoas que estão te pedindo ajuda. Okay? Vamos dar mais detalhes dessa questão do que se entende por atendimento. Atendimento é um processo de atendimento que começa com a identificação das necessidades e desejos do cliente. E passa por questões importantes como a comunicação da empresa, drogaria ou farmácia, a definição dos produtos oferecidos, a estrutura da loja, as formas de pagamento e a capacitação do cliente e equipe de venda. Então, todo esse processo ajuda na excelência do atendimento. Claro que se você estiver capacitado e entender toda essa lógica, você vai se destacar em relação a isso. Aliás, vamos aqui pensar, fechando os olhos, como é que é o atendimento do varejo no Brasil? É excelente? Vamos fazer melhor. Vamos para uma farmácia. É de excelência? Então, se você se destacar, conhecendo como é que é as informações na loja, sabendo onde estão os produtos na prateleira, tendo uma mínima noção de cada produto que as pessoas costumam buscar na farmácia, e tendo a segurança nas respostas, você está no nível de excelência que poucos têm e que já está há anos trabalhando na farmácia. Anos. Então, anos trabalhando com isso, mas muitas das vezes esquecem da importância de fazer um atendimento humanizado de excelência. Se todas as farmácias drogarias oferecem, se todas as farmácias drogarias oferecem um mix de produtos parecido e serviços semelhantes, um dos fatores que vai diferenciar de uma loja, uma rede de farmácias e drogarias, é o atendimento. O atendimento do ser humano. Deixa eu falar uma coisa muito importante, porque isso vai servir para o futuro. Com a robotização, com a inteligência artificial, alguns atendimentos vão ser baseados em atendimento não humanizado. Atendimento na base da inteligência artificial. O que vai fazer a diferença? O seu contato visual, o seu sorriso, o seu olhar de empatia, o seu pronto atendimento. Isso tudo vai fazer a diferença no futuro. E um atendimento excelente não se restringe a ser apenas um educado e gentil com o cliente, mas também atender e suprir as expectativas
responder as perguntas, e etc. Porque por muitas vezes precisa de mais tempo, paciência, atenção. Isso é muito importante. Às vezes você vai ser treinado para ser ágil, mas a agilidade não tem a ver com você ser apressado. A agilidade tem a ver com a forma como você consegue resolver o problema no mínimo tempo possível. Então, agilidade não significa ser apressado. Apressado como cru. Então, ser ágil significa você ter, vamos dizer assim, mentalmente uma lógica de atendimento e a cada momento que você for atender, você ser mais ágil no sentido de você conseguir, no período que você atender, a excelência nessa rapidez e agilidade em suprir as necessidades 100% do cliente. Atribuições desse atendente, que é um atendente de excelência em farmácia. Conhecer substâncias encontradas no mercado. Então, você precisa conhecer, basicamente, os produtos que você vai trabalhar na prateleira. Principalmente os produtos farmacêuticos do balcão para cá. Onde tem um remédio para o nariz, congestionante. Muitas das vezes não está no outro lado do balcão, também está, né? Então você pode chegar e... Porque quando você faz isso, você evita que a pessoa vá lá no balcão e entre numa fila. Aonde tem band-aid? Não precisa no balcão para comprar um band-aid. Então você tem determinados produtos, substâncias encontradas na farmácia, e você pode ter um domínio, saber onde está. A fisiologia humana. Eu estou com problema de estômago, dor de cabeça, eu estou com dor na nuca. Então, você sabe quais são os remédios que vão poder ajudar, né, a amenizar aquele problema que a pessoa está sentindo. Buscar constante atualização. Importantíssimo que quando você entrar no setor de farmácia, dentro da própria farmácia, existe desenvolvimento e treinamento. Ao entrar em qualquer área, a gente precisa buscar constante atualização de conhecimento. Então, você vai chegar aqui com conhecimento básico de atendente, mas isso não impede de você ter conhecimento sobre área farmacêutica, área de logística, e por aí vai. Área de administrativo, porque tudo isso envolve a área de farmácia, e você pode, dentro da própria farmácia, no primeiro degrau, porque o primeiro degrau vamos centrar nesse ramo que tem muita área de crescimento, é ser excelente atendente. Aliás, em toda a área de varejo, em toda a área de atendimento, você começa como atendente. Ok? Ser crítico quanto à utilização das drogas. Muito importante que você sempre, quando for falar sobre remédio, falar sobre o perigo do excesso do uso e se a pessoa tem algum problema para quem usa. Você vai receitar um remédio para dor de cabeça, precisa saber se a pessoa tem... se ela não pode tomar aquele remédio por uma questão de pressão, uma questão de coração. Então, você tem alguns remédios que o seu princípio ativo não pode ser receitado por determinada pessoa que tem determinado tipo de doença pré-existente. Ou até mesmo, ela pode estar num estado que não seja necessário ela ir lá comprar o remédio sem antes passar pelo médico. Então, você também precisa orientar nesse sentido. E aí, dentro dessa característica de você ser ético, nós vamos falar sobre ética no atendimento. Tem uma aula de ética também, que a gente fala, que é uma aula só de ética na área de farmácia, tá? Mas nós vamos falar sobre isso agora. Porque a ética é ligada à excelência. É ligada à excelência no atendimento. Então, vamos lá. Quando o cliente entra na farmácia no ele está querendo solucionar um problema, um desejo, uma necessidade. Quanto mais o atendente se empenhar em encontrar uma solução para esse anseio do cliente, mais ético ele será. Vamos a alguns detalhes
que é importante para a ética no atendimento desse evento. O vendedor que prospera com ética não se interessa somente em vender. Exatamente. Quanto mais melhor, não combina com farmácia. Um bom vendedor presta ajuda gratuita para que o cliente encontre os produtos e serviços certos para atender suas necessidades. Então, você não vai pensar em quantidade, vai pensar em qualidade. O vendedor ético promove o clima de confiança, honestidade e de relacionamento com o cliente, sendo a venda uma consequência do processo. Você vende, né? Que o produto que você entrega, a pessoa vai lá no caixa e vai pagar. Então, quanto mais você conseguir atender eticamente o cliente, mais esse cliente vai voltar. E esse cliente voltando, a farmácia vai vender. Então, essa é a lógica. A farmácia deve estar atenta a comercializar produtos que têm credibilidade no mercado e registro da Anvisa. Isso é muito importante que você conheça essa lógica da Anvisa, porque se você for trabalhar em farmácia de grande porte, só existe produtos da Anvisa lá. Mas se você for trabalhar numa farmácia de pequeno porte, é muito importante que você saiba que tem produto que são vendidos em farmácia que pode trazer problema. Por exemplo, produto para cabelo, tintura para cabelo, tem lugares que vende e que não estão registrados pela Anvisa. Então, o funcionário é você, como excelente profissional, fala assim, ó, esse produto aqui não tem registro da Anvisa, tá? Então, por conta da responsabilidade do cliente. É importante que você leia a bula e verifique se os cuidados necessários para o uso desse produto. No caso de dúvida, quanto à prescrição médica, é importante entrar em contato com o profissional prescritor. Isso é muito importante para cada receita. Por isso que eu sou muito, mas muito crítico com relação ao atendente quando entra na farmácia e automaticamente trabalhar no balcão. Aliás, nas linhas vagas de emprego que eu encaminho na área de farmácia, são só para farmácia de grande porte. E farmácia de grande porte, ela tem uma seguinte lógica. Você não vai trabalhar no outro lado do balcão. Claro que você, ao longo do processo, se você se destacar além dos companheiros, provavelmente você vai trabalhar do outro lado do balcão. Mas, de início, provavelmente você vai ser aquele camarada que vai ter aquele primeiro atendimento. E aí a receita não vai parar na tua mão. Produtos prescritos por profissionais na área de medicina, ele para na mão do farmacêutico ou de profissionais que estão ali do outro lado do balcão, que sabe pelo tipo do código prescrito qual tipo de remédio provavelmente ele vai tomar. E aí ele vai ter que perguntar e pesquisar para ela. Vai pesquisar e perguntar. E dependendo do tipo de doença, ele vai matar a charada. Embora exista uma lei que exige que as receitas venham feitas pelo computador, não à mão. Tá? Então, você vai encontrar muita receita feita à mão com aquela caligrafia maravilhosa do médico. Manter sigilo profissional, por meio de receita, podemos descobrir o diagnóstico da doença do paciente. Muito importante. Por isso, mais uma vez, o atendente que está começando não pode, inicialmente, trabalhar do lado do balcão. Não pode. E aí, já vou avisando para vocês que eu recebo muita vaga na área de atendimento de farmácia, mas até por conta dessa parte do sigilo, e existe uma pequena rotatividade no ramo de farmácia, existe uma pequena, não tão grande como o varejo em geral, mas existe. Nesse primeiro momento, você não vai pegar receita de médico. Você vai até alguém te perguntando, você vai, de uma maneira ética, olha, eu não sou responsável por isso, eu entendo que você precisa do remédio e tal, mas, por favor, lá no balcão, que ele vai te tirar todas as dúvidas de maneira correta. Então, é muito importante que você não se transforme médico em farmacêutico ou o cara do atendimento de bula, porque você não é esse cara ainda. Você pode até entender bem, mas se destaque primeiro no atendimento, crie uma carteira, passe confiança para os clientes que estão te buscando e aí, com certeza, rapidamente você vai para o outro lado do balcão. Rapidamente. Estou adiantando isso porque nas próximas aulas eu vou te dar essa. Agir com naturalidade em ser agir com naturalidade. Em ser inúmeras outras situações, como venda de contraceptivos, absorvente, preservativo. Bom, existem clientes que têm vergonha de comprar determinados produtos. Um homem não pode comprar absorvente. Tem gente que fica com vergonha de comprar papel higiênico. Tem gente que fica com vergonha de comprar contraceptivo. Né? E aí você tem que ser discreto.
alguns produtos que é necessário comprar, mas exige ética e respeito com a forma como o cliente procura não chamar atenção para esse tipo de coisa. Okay? Vou dar uma parada. São 12 páginas para você absorver conteúdo e você vai ter quantidade de dias suficiente para absorver essas informações, tá bom? Aqui é basicamente a aula inicial, que é a excelência no atendimento, e você vai estudar o resto. Vou dar uma parada aqui, para que a gente possa ir para a apostila, porque, como eu falei, a apostila também vale ponto. E a apostila tem outras informações importantes no assunto para ser abordado hoje. Parada. Vamos para a apostila. E para os assinantes, não tem apostila. Não assinantes, não tem apostila. Tá bom? As informações que você for estudar vai ser mediante a vídeo e a esse material didático, que ele é bem complementar, material de artigo. Já os assinantes têm a missão de estudar a apostila, porque ele vai ter duas avaliações. Tá bom? Muito bem, vamos lá. Deixa eu ver como é que está a apresentação aqui. Ok, muito bem. Então, vou dar uma lida, não vai ser toda a parte do livro, ele vai dar uma destacada, ok? E vai ter um questionário que você vai responder em cima dessa apostila. Um questionário que o mediador, o professor responsável pela essa turma, pela essa aula, vai te cobrar. E você vai entregar esse questionário valendo 5 pontos na avaliação. Ok? Os outros 5 pontos fica por conta do mediador nessa atividade que ele vai propor. Ele pode propor uma redação, ele pode propor alguns exercícios também durante a mediação, né? Pode fazer isso. Vamos lá. Vamos para a apostila. O que faz um atendente? Aliás, a primeira parte do apostila está escrito assim: entenda a importância de um bom atendimento, principalmente na área de farmácia. Então, vamos ler essa primeira trecho aqui. O atendente é o profissional responsável pelo atendimento pessoal ao telefone. Opa! Então significa que você também vai atender telefone. Vai atender muita gente. Aliás, se você tiver dificuldade em atendimento telefone, tem um curso de operador telemático, tá? Que ele é voltado para o teleatendimento. Significa dizer que você vai ter mais uma possibilidade de, quando você entrar na farmácia, trabalhar no setor, e na farmácia tem um setor só de atendimento telefônico. Então, é muito importante que você também, ao entrar no setor de farmácia, faça o curso de telemática. Porque você tem um atendimento telefônico receptivo, que é aquelas ligações que recebe, mas a farmácia também faz atendimento ativo. Liga, manda mensagem online, mensagem de texto. Quando você cadastra o CPF na farmácia, você já tem um desconto. E aquele cadastro serve de informação para o pessoal do telemarketing. Então, as farmácias, de grande porte, principalmente, têm um setor voltado só para isso. Ele fica esperto. Pense na possibilidade de fazer também operador telemático, caso você queira aumentar sua possibilidade de crescimento na área de farmácia. Ou atuar também na área de telemática, que é um complemento, né? É uma área também de muita empregabilidade. Então, tá. O atendente é o profissional responsável pelo atendimento pessoal no telefone, garantindo o suporte necessário ao cliente ou ao público em geral. Um atendente esclarece dúvidas e faz registro de reclamações ou para visando oferecer para os clientes um excelente atendimento. Registro de reclamações. Tá? Você pode, o cliente que for lá fazer uma reclamação, você tem a obrigação de pegar o livro de registro, deve ter, contactar o gerente, isso é muito importante, ok? Para que você depois possa atender esse cliente, inclusive, para as reclamações. Reclamações é uma oportunidade de recuperação do cliente. Quando o cliente vai lá e volta reclamando, está dando uma oportunidade de recuperar o cliente. Quando ele vai na porta e não dá reclamação, você perdeu esse cliente. Perdeu por a concorrência. Esta
Está sob a responsabilidade do atendente realizar atendimento aos clientes, fazer captação de clientes, retenção de clientes, fidelização, elaboração e análise de planilhas financeiras. Você provavelmente também vai trabalhar com algumas informações relativas a controles financeiros. Outra coisa muito importante, você também vai trabalhar colocando produtos na prateleira. E você vai perceber que existe uma lógica entre produtos top e os outros produtos do lado. E você precisa arrumar esses produtos para que seja fácil de achar. Então, se você tem só produtos para cabelo, tem que estar todos eles arrumados nesse mesmo local. Destacando aquele que vende mais, com o top de linha, e colocando junto aqueles que, em conjunto, dá para o cliente a sensação de que ele tem outros produtos para pesquisar. Tá? Vamos para a próxima parte do texto. Reforçando o que faz. O atendente é responsável pelo atendimento pessoal ao telefone e a área de atuação é entre o consumidor final e o balcão. Vamos aos pré-requisitos do atendente de farmácia. Tá bom? Isso é muito importante. Você pode estar fazendo o curso aqui e, se não tiver esses requisitos, você vai ter que trabalhar para que você possa ter esses requisitos, que são os soft skills. Vamos lá. Ter boa concordância verbal. Então, você precisa saber falar bem. Uma coisa é você falar na sua tribo, outra coisa é você falar de maneira coloquial. Então, você precisa, pelo menos, falar de maneira coloquial. Ter um bom relacionamento interpessoal. Tem gente que não gosta de pessoa. Se você não gosta de pessoa, não faça nenhum dos meus filhos. Tá? Porque a gente vai trabalhar muito você lidar com isso. Lidar com pessoas. Embora eu tenha curso de empreendedorismo, que você possa montar seu próprio negócio e você trabalhar por conta própria. Mesmo assim, você vai lidar com pessoas. Ter boa comunicação, verbal e não verbal, e ter uma excelente capacidade de negociação. Lembrando que você não é um vendedor, mas você precisa fazer com que os produtos da prateleira saiam. Então, numa lógica de atendimento de excelência, em que você também tem que negociar, cliente que entrou na farmácia precisa ser atendido. Entrou na farmácia, ele não pode sair da farmácia sem atendimento. E a partir do momento que ele entrou na farmácia, você precisa oferecer a possibilidade de comprar, de venda da sua parte. Ok? Vamos às qualidades, os soft skills. Importante, vamos falar de soft skills e hard skills. Hard skills são as habilidades técnicas do profissional que ele vai aprender ao longo dos nossos cursos, as habilidades técnicas. Uma das habilidades técnicas é você saber a importância de ter uma excelência no atendimento, porque você pode ter uma carteira que as pessoas gostarem de você e nunca deixarem de te procurar no meio de um monte de atendentes. Agora, para que você tenha essa capacidade técnica de excelência no atendimento, você precisa ter a capacidade pessoal, humana, que são os soft skills, que é a capacidade da habilidade humana. E aí você tem algumas qualidades que precisam ser exercitadas nos seus soft skills, que é cortesia, ser cortês, tratar os clientes como você gostaria que fosse tratado quando você fosse na farmácia. Ser profissional. O mundo está caindo lá fora. O seu chefe te deu uma bronca. Você está brigado com a sua esposa. O seu time perdeu. Mas você entrou na empresa, você tem que ser profissional. Seja profissional para si mesmo, tá? Ok. Tenha respeito com todos. Vai ter um determinado momento das nossas aulas que você vai perceber que existe 3 tipos de cliente. Quando a gente está fazendo um curso, a gente acha que o único cliente que existe é aquele camarada que está entrando para precisar de um produto. Mas existem 3 tipos de clientes que fazem com que você tenha respeito pelo que você faz. O cliente externo, que é o mais importante que nós estamos falando hoje, o seu colega de trabalho, que é um cliente interno, e a farmácia, que é um cliente intermediário.
Sabe qual é o respeito que você tem que ter pela empresa? Se alguém fala mal da sua empresa perto de você, você vira bicho. Porque a empresa que você representa é aquela empresa que você trata bem e respeita. Porque ela paga seu salário. Aliás, quem paga seu salário é o cliente. Porque você só está ali por causa do cliente. Mas quem está te dando a oportunidade de trabalhar é a empresa. E não é porque a empresa é boazinha, não. É porque ela precisa de você. Você é um cara importante para o negócio dela. E mesmo que ela não te respeite, e aí vai uma coisa muito importante que eu sempre falo em todos os meus estudos. Não existe empresa ruim, você que não se adaptou. E se está tendo essa oportunidade, estude, entenda, porque com isso, você for trabalhar em outras empresas, você vai identificar que a empresa não é tão ruim, você que não teve adaptação à pressão, à forma como a empresa trabalha. Não existe colegas ruins. Existem pessoas que você não se identificou e não se adaptou à forma como ela trabalha. As pessoas são diferentes. E será que você é tão bonzinho o suficiente para achar que só os outros é ruim? Não. É que a gente só enxerga o lado B da outra pessoa. Ok? Então, é preciso que você saiba lidar com os seus colegas ruins. E também não existe chefe ruim. Existe chefe que te cobra e que você precisa saber lidar com ele. São mal educados? São mal preparados? Até isso é aprendizado para quando você for crescer e ser um excelente profissional, não fazer exatamente o que está fazendo. Outra coisa importante é saber solucionar problemas. O solucionador de problemas hoje praticamente não existe. Existe o repassador de problemas. Então, tipo assim, não é comigo. Ah, não, eu só trabalho na limpeza. Não, não, eu só atendo aqui. Não. A pessoa chegou até você, você vai resolver o problema. Olha, é lá no atendimento, mas se você precisar de mim, estou às ordens, tá? Olha, esse remédio não fica aqui na parte do balcão. Mas, tipo assim, esse remédio aqui é importante. Se você der o CPF, talvez o preço vai baixar. Não se preocupe que nós temos esse remédio e temos outros também. Então, seja um solucionador de problema, não um repassador de problema. Ter uma boa memória. Sabe como é que a gente tem uma boa memória? Quando a gente treina visualmente produtos que a gente está acostumado e a gente começa a ler e transformar informação em conhecimento. Por isso é importante que vocês leiam todo esse material, porque informação é conhecimento. E aí você vai ter uma boa memória, porque você vai criar um link com relação àquela informação, pela imagem, pela embalagem, pela pergunta. Ah, você vai perceber que existem produtos que são muito procurados. Então você vai lembrar. Você vai saber onde está, vai saber pelo nome, vai saber pela marca, vai saber pela cor da embalagem. Transmita confiança, porque é através da confiança que as pessoas vão sentir a vontade de sempre te procurar, porque essa é a lógica da excelência do atendimento, fidelização. Automotivação. Isso é muito importante, porque as pessoas são motivadas a trabalhar porque pagam suas contas. Aliás, a gente fala outra lógica também, que não contribui para a excelência do atendimento. De cada 100 funcionários, 90 pegam ônibus para trabalhar com a seguinte lógica: vou ganhar meu dia para pagar minhas contas. Os outros 10 vai para a seguinte lógica: vou lá fazer o meu melhor, porque o meu intuito é crescer como profissional. 10%. Eu espero que você seja um desses 10%. Porque quando a gente faz isso, a gente está colaborando com a nossa carreira e está colaborando com o nosso bem-estar. E mais, quando a gente é automotivado, o tempo passa rápido. Quando a gente não tem motivação, 10 minutos é uma eternidade. Pense nisso. Ah, não trabalhe por obrigação. Se você for um dia na tua vida desmotivado a fazer qualquer coisa, desde arrumar a cama até encher uma garrafa, você sabe o que eu estou falando. Você vai ser desmotivado por qualquer coisa. Até mesmo para as coisas que você gosta. Então, comece a criar uma automotivação no sentido de que trabalhar dignifica o homem. Fazer algo é útil. E se você está lá, é porque você precisa servir alguém. Ok? Você não é um fantasma nem um poste. Transmita confiança, não só para o cliente externo, mas para o cliente interno, que são seus colaboradores, seus colegas de trabalho, e para o intermediário, que é o chefe e a empresa.
E como existe, nessa lógica de mercado, pessoas que só pensam no seu próprio umbigo, se você ficar naqueles 10%, você vai transmitir confiança para quem te contratou e para quem trabalha com você. É isso. A gente vai dar uma parada agora. E eu espero que vocês tenham gostado do nosso estudo da apostila. Deixa eu falar aqui para fechar. Para a gente terminar a nossa gravação, a nossa aula, indo para o slide, para a gente poder fechar com chave de ouro a nossa gravação. Vamos falar aqui. Então, para os nossos assinantes, nós vamos voltar para o nosso slide. Ok. Os não assinantes, termina por aqui. O que você precisa fazer? Estudar o vídeo, ver outros, se possível, basicamente se espelhar naquele artigo de excelência do atendimento em farmácia e drogaria. Os assinantes, além do vídeo, da humanização, além do atendimento específico para a área de farmácia e drogaria, específico, você ainda tem uma apostila que fala sobre a excelência do atendimento ao cliente de modo geral. Porque não esqueça, o cliente, quando vai para a farmácia, ele quer ser bem atendido como ele deveria ser na padaria, no supermercado, no médico, e assim por diante. Então, quando ele entra na farmácia, ele vai querer ter esse mesmo padrão. Mas você vai estar atendendo um padrão acima, porque você ainda vai atender de forma humanizada conforme as empresas top de farmácia e drogarias fazem com o seu cliente, porque ele é a razão da existência do negócio. Ok? E aí, para nós finalizarmos, 6 dicas para melhorar o atendimento ao cliente. Eu vou ler, porque você provavelmente não deve estar conseguindo observar, embora no celular você tenha como ampliar, tá bom? Então, vamos lá. Responda às solicitações das chamadas, seja presencial ou online. Atenda às reclamações da mesma forma como você atende às solicitações. Reclamação é uma oportunidade. Então, quando o cliente vai lá e reclama, quando ele vai lá e reclama, grita, briga, alguém precisa fazer esse papel de tirar ele do palco, acalmá-lo e dizer assim, olha, vou resolver esse problema. Esse alguém é alguém que tem excelência no atendimento. E poucos têm essa lógica. Até tem gerente até que some. Então, você vai fazer esse papel. Porque você vai resgatar esse cliente de bairro, então, resolver o problema, ele nunca mais vai te abandonar. Cultive o relacionamento pessoal, interpessoal, intrapessoal. Então, cultive isso, principalmente em farmácias de popular, farmácia de bairro, porque as pessoas elas precisam desse carinho. E o interpessoal significa se coloque no lugar dela. Coloque o pé no mesmo sapato apertado que a outra pessoa está passando. E interpessoal, intrapessoal. Não faça com o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Pense nessa lógica. Alinhe a linguagem popular com a coloquial. Evite falar palavrão, nem amorzinho, bebê, pelo amor de Deus. Senhor, senhora. Aliás, os idosos até vão gostar, não me chama de senhor, não, porque, né? Por exemplo, eu estou de cabeça branca, se alguém senhor, eu vou me sentir, não me sentir incomodado. Mas eu vou falar assim, não pode me chamar. Mas sempre senhor e senhora, sempre. Mesmo que ela diga que não se vê aí, Maria, seu Marcelo, ó, já caiu de senhor para senhor. Daqui a pouco, seu doutor Paulo, meu querido amigo, como é que você está? E aí você já está até mais íntimo, mas tome cuidado com a aproximação, com o toque, com a aproximação corporal, porque ainda existe um limite
nesse atendimento, tá bom? Embora farmácia de bairro, existe aproximações, porque anos, né? Então, a pessoa abraça, a pessoa dá um beijo, mas sempre você mantenha o respeito com esse cliente. Entregar valor nas interações. Volte sempre. Espero que você tenha conseguido resolver aquele problema quando ela voltar, né? Como é que está a família? Como é que está o tratamento? Melhorou? Quer dizer, mantenha uma relação em que você também se importe com o cliente. Porque a relação das farmácias hoje em dia é vender e acabou. Vendeu, acabou. Né? E aí aquele cliente voltou lá para comprar um novo remédio, você pergunta, e aí, como é que está o tratamento? Você nem sabe, mas provavelmente ela está fazendo o tratamento e ela vai dizer, nossa, ela lembrou de mim. Entendeu a diferença do nosso curso dos outros? Fica tempo. Ainda tem mais coisa boa por aí, tá? Até mais e até a próxima aula. Tamo junto, viu? Eu espero que você tenha gostado.